Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é sábado, 7 de junho de 2025, às 3h19. Vamos continuar com o nosso vídeo sobre o Pydantic. Ontem eu li mais um pouco, começou a ficar bem difícil e chato, aí eu lembrei da lei de Pareto, né? Às vezes 20% cobre 80%. Então eu vou tentar ser mais rápido hoje, porque tem umas coisas ali que são meio chatas. Bom, acho que, pelo que eu me lembro, a gente cobriu até o final a parte dos agentes, né? Vou passar bem rápido aqui. Que mostra como fazer, tentar de novo, lidar com erros, tudo mais. Vamos para a parte de modelos aqui. Então veja que ele suporta vários providers, né, da OpenAI e os compatíveis como DeepSeek, Grok, da Anthropic, o Gemini. Tem dois modelos pelo Vertex e pelo próprio deles, né, que é o Gen AI, esse Generative Language API. O Mistral, que eu quero ver se faço um exemplo no futuro, porque a gente tem aquele MCP de OCR, né? Cohere, nunca ouvi falar. Bedrock da Amazon. E aí os que são compatíveis com o OpenAI, aqui ó, tem o Olama, que também é software livre. Esse Together AI, esses provedores, às vezes eles oferecem acesso ao Maverick da Meta, ao DeepSeek, né? Azure da Microsoft. Aí, então ele vai explicar o que que é um modelo, né? Então um modelo é geração tipo GPT-4o, Claude Sonnet. Aí o provider é a empresa, né? Tipo OpenAI, Google. Anthropic. E o Profile é. Aqui ele fala que é uma família de modelos, né? Então, provavelmente são capacidades que ele tem ali de fazer uma certa ação. Então, ele fala que tem uns que não conseguem lidar com JSON Schema, né? E aí ele. Enfim. Eu vou pular um pouco. Eu li por cima ontem, não lembro se eu li tudo. Aí ele fala que quando você quiser, se você quiser customizar o modelo, você pode sobrescrever essa classe abstrata aqui, né? Que uma classe abstrata nunca pode ser instanciada. Aí fallback, então ele fala assim, quando você pode fazer que ele usa um modelo e se ele falhar, usa outro. Achei bem interessante isso. Aí tem os exemplos. Aí vamos aqui para a parte de dependências, que aí ele vai falar bastante sobre tipos, né? Definição de tipos. E então pode ser qualquer tipo do Python, uma dependência. Geralmente se usa o data classes, né? Que é do Python também puro, por conveniência. Porque ele cria o construtor da classe e tudo mais. Aí está explicando que é um cliente HTTP, que é passado como dependência. E aí está passando a API string e o cliente, né? Que é desse HTTPX Async Client. Mas que é só um exemplo, não é bem funcional. Apesar que ele está dizendo que é aqui, mas ele não tem definido nenhuma ferramenta nem nada. Então não vai chamar o cliente em si. Você já ouviu falar do escândalo das pastas de dente? Eles se chamam de Colgate. A piada que o GPT conta. Aí ele fala que você pode definir um System Prompt como uma dependência, né? Que é o System Prompt dinâmico. E dependências podem ser assíncronas ou síncronas. Aí ele fala que tem que tomar cuidado como você define a função de async e def e tal. Que não é tão interessante. Fala que você pode sobrescrever uma dependência, né? Aí isso é muito bom para você fazer um unit test, né? Então aqui ele tem as dependências. Não sei se ele vai mostrar aqui. Aí na hora de testar, que é onde faz sentido, você chama o método override, e aí está sobrescrevendo as dependências, fazendo um mock stub, né? E ele diz onde tem os exemplos que usa isso. Aí function tools, que é o mais importante do agente é isso, né? Se você não tem tool calling, o seu agente não pode fazer muita coisa, ele é como se fosse só um chatbot, né? Então, se a gente parar para olhar historicamente, um marco que define uma grande evolução para as IAs foi quando a OpenAI definiu o tool calling, né? O esquema de tool calling. E depois isso evoluiu para MCP, né?
que eles coexistem, né? Isso daqui é muito mais leve que usar um MCP, que você tem que comunicar pela entrada e saída padrão, ou por HTTP com Server-Side Events. Aí ele diz que a gente usa o decorador, já tinha explicado, né? Do tool. Tem o tool plane e o tool. Eu não lembro a diferença agora. Ó, o tool plane é só para ferramentas que você não precisa do contexto. Então, quando você não precisa passar o contexto, que nem no exemplo que a gente pegava o saldo da pessoa e tal, você pode usar o tool plane. Vai ser mais leve, porque tudo isso tem que lembrar que é convertido para texto e vai consumir tokens de contexto do seu agente. E isso custa dinheiro também, além de pegar na performance, porque quando a janela de contexto do modelo enche, ele vai alucinar. Ele não sabe mais o que está acontecendo, né? Ele perdeu a parte da história. Aí é bem legal esse método aqui, All Messages, né? Que ele vai mostrar que algumas mensagens que você manda para o modelo, mensagem dizendo como que é a ferramenta que ele tem, como ele vai usar e qual método foi chamado, qual argumento. Esse tool call part aqui. Então é bem legal. Aí tem um diagrama para a pessoa entender, né? Para quem ainda não mexeu com tool calling. Então você está dizendo um system prompt, ó, você é um jogo de jogar dados. Aí ele fala assim, eu acho que o número vai ser 4. Aí a LLM, ela fala, então eu tenho que usar essa ferramenta de rolar dado. Aí o lado cliente, ó, para quem não ficou claro, é ele que vai chamar a função que rola o dado. Aí ele fala para a LLM, ó, eu rodei o dado, foi 4. Aí a LLM decide se tem que usar outra ferramenta, que vai pegar o nome do jogador, que é a Anne. Aí ele faz a resposta final. Parabéns, Anne, você acertou, porque ela achava que ia sair o 4 e o resultado foi 4. Então isso precisa ser claro. Por segurança, por eficiência e tudo mais, a ferramenta é executada no cliente. Hoje nós estamos num ponto que as LLMs elas têm as ferramentas próprias delas de busca na internet, de executar código Python que roda no servidor. Isso é uma evolução que veio depois. Mas aí você tem que pagar a parte no sistema dos chatbots. Quando você roda pela API, executa pela API, geralmente não é assim, né? Não tem sentido. Aí ele está dizendo que você registra a função, né? Deixa eu ver se você pode registrar pelo esse parâmetro tools. Se você não quiser usar o decorador, você pode passar esse parâmetro tools. Aí está falando sobre a saída das funções, que é sempre serializada para JSON. Pode ser como um tipo. Isso aqui é muito interessante que evoluiu no PyDantic nos últimos meses. Ele suporta áudio, vídeo, imagens e documentos PDFs assim. Então você pode fazer que a sua ferramenta ela vai retornar uma URL para uma imagem, ou uma URL para um documento, né? E aí isso é bem legal. Que aí ele tá pegando e perguntando o que que tem na imagem. Aí, ó, essa imagem aqui é o logo do PyDantic, né? E isso é muito bacana isso. Aí, esquemas de ferramenta, né? Acho que ele vai mostrar como que você escreve a documentação. Tem vários padrões que ele suporta. Tem esse Griff que suporta o padrão de Google, NumPy ou Sphinx, né? O estilo da docstring, que é esses três aspas aqui, essa documentação ajuda o LLM a saber que função ele tem que chamar e como ele passar, né? Porque eu lembro que eu fiz o agente do FFmpeg e ele tinha que passar uma lista de strings como argumentos. Mas aí ele estava mandando uma string única. Aí ele errava, aí ele descobria que ele estava errado e mandava certo. E isso toma tempo e gasta token. Então, se você conseguir passar a descrição correta, a chance do agente funcionar de primeira é melhor. Porque isso é uma coisa muito interessante. Nem sempre o agente funciona de primeira, tá? Às vezes ele fica chamando a função 4, 5 vezes e ele não acerta os parâmetros, não acerta tudo, fica errando, errando, errando. E aí você está perdendo dinheiro e tempo e não consegue resultado. Aí ele está dizendo que quando tem só um parâmetro para a ferramenta, ele passa diferente para a ferramenta, o jeito ele ensina ela diferente para economizar espaço. Aí, definição de ferramentas dinâmicas. Essa parte eu não lembro muito, deixa eu ver. Aí acho que ele está querendo dizer que só vai definir a ferramenta aqui. Deixa eu ver. Se o número for 42. Então, assim, tem horas que. Aqui, é o método prepare. Então ele pôs a ferramenta, mas esse prepare ele vai chamar essa função.
Aí essa função aqui só vai executar. Então ele não dá acesso à ferramenta, entendeu? Se o número for. Só se o número for 42. Aí ele dá acesso à ferramenta. Senão ele não deixa chamar a ferramenta. E aqui o agente só chama teste, não tem um prompt aqui definido. Tá passando muito rápido. Eu sei que é meio chato, sim, mas é que assim, ou vocês leem sozinho isso, ou vocês me acompanham do que eu li e falo que é importante. Essas coisas já deixam de ser tão importantes, mas vou passar aqui porque para quem é novo no assunto é bem importante, tá? Que eu já tinha lido antes e me acostumado. E eu gosto desses detalhes, assim, às vezes eles acabam sendo úteis no futuro. Aí, se você quiser preparar para System Wide, né? Agent Wide, ele tá explicando como fazer aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante. Você passa o Prepare Tools aqui, na hora de criar o agente. Que antes passava pelo tool, né? Um para cada tool. Hum, esse daqui é muito interessante, né? Que tá fazendo uma censura, né? Tá falando assim, ó, não pode ter a palavra bad na query. Aí dá um retry. Vamos ver aqui se acha alguma coisa assim. Ah, ele tá falando das ferramentas que ele já tem por padrão, se você quiser instalar. O DuckDuckGo para busca, né? Aí você passa aqui no Tools e ele tem Tavely, que é um pago, tipo uma busca de Google, mas eu não sei o que eles usam por baixo. O pessoal gosta, porque quase todos os sistemas eles usam. Fala que tem uns créditos grátis, né? Aí aqui é a saída, isso aqui é a parte, a cereja do bolo, né? Que você faz a coerção do resultado. Até expliquei no começo, né? Que é esse output type aqui, né? Então o resultado, porque o PyDent ele força o resultado em JSON, né? Então você vai retornar essas classes em Python, né? Que ela está estendendo o base model do PyDent. Aí você diz o campo e o tipo. Então aqui ele está perguntando onde foi as Olimpíadas de 2012. Aí ele não vai retornar uma frase, ele vai retornar um objeto Python. Esse result.output. Isso por si só já faria o PyDent muito útil. Aí eu vou passar por cima aqui. Aí tem esse output functions, que acho que na hora da output ele tem que chamar uma função. Deixa eu ver se a gente vê aqui como que é. Aqui, no output type é dois tipos de função. Ou ele passa para outro agente ou dá um router failure. É isso aqui, e esse handoff é uma função comum aqui mesmo. Essas aulinhas são chatas. É bom fazer com código, mas dá pra ficar 30 horas aqui fazendo código, por isso que é mais fácil ler. E uns exemplos bem legais de agentes para você fazer no começo é um gerador de SQL, né? Você fala em texto e ele gera o SQL, executa as queries. Faça um agente somente leitura, tá? Não deixe seu agente destruir o banco nem nada do tipo. Aí o streamings aqui que é legal, que você usa o run streaming, você vê que cada vez ele vem todo o conteúdo. Vem o primeiro e depois vem as partes novas, ó. Por isso que naquele exemplo que eu mostrei das baleias lá, ele fazia um loop e validava a estrutura. Aí você pode também pegar só a parte do delta, que é só a diferença. Então, se você passar o delta true, ele passa só a diferença. Essas partes são interessantes de entender. Aí eu vou passar bem por cima aqui da parte de mensagens, que o histórico de mensagens você é igual aquele exemplo do Einstein que a gente comentou lá. Se você não passar as mensagens para o outro agente, para a próxima chamada, ele não vai ter o contexto. Então veja assim, você chamou uma vez um agente, pegou um resultado e vai chamar de novo. Se você não der o resultado anterior, ele não tem como saber. Isso é muito importante. Aí ele fala que você pode salvar essas mensagens como JSON. Então, se você tem um site lá que você quer persistir os dados, né? O usuário tem uma interação com o seu agente e aí ele para e volta no outro dia. Então, você precisa salvar. Aí, esse JSON você pode salvar como um arquivo num banco de dados. Aí também fala que você pode construir as mensagens manualmente, instanciando os objetos, né?
Não sei se ele fala aqui. A unit testing é aquela coisa que eu falei, é muito importante, mas ninguém usa porque dobra o tempo, né? Mas depois todo mundo se arrepende. Aí ele vai explicar as classes que você pode usar e como testar, né? Com as respostas esperadas. Então tá usando uma cert aqui. Não vou ver com calma isso aqui não, porque dá muito tempo. Mas eu tinha lido por cima, assim. A depuração é o Logfire, né? Que é o jeito deles ganharem dinheiro, como eu falei. E quem olha, vê bonitinho e fala, ah, vou querer também. Eu não vou atrás porque essas coisas começam barato, depois fica caro. Mas é muito importante. Eu quero pesquisar para ver se dá para colocar uma Open Telemetry, né? Que é gratuito. E aí faz a mesma coisa, só que não precisa pagar. E talvez seja difícil de configurar, né? Aí ele tá dizendo se quer capturar as requisições HTTP. Aí aqui tá falando de Open Telemetry, né? Que o Logfire é baseado. Então, pelo menos eles fizeram num padrão aberto, não um padrão proprietário que você fica preso para sempre. Aí tá explicando, ó, se quiser instalar uma imagem Docker de OpenTelemetry, e aí ele tá. É, esse aqui eu não tinha visto a seção antes aqui, ó. Mas apesar que ele tá falando do Logfire, então eu não sei se tem que ser o Logfire com isso daqui fica gratuito ou não, porque às vezes o cara não pode mandar os dados pro servidor deles por questão de contrato. É isso aqui eu quero ver se faço um experimento. Porque aí eu consigo usar o Logfire gratuito, não tô mandando meus dados para ele, não tem que pagar nada. Aí você vê que pode ser, é mais humilde a interface, não é bonitinha igual a deles, mas é melhor. Você tem mais controle e não fica dependente. Aí, imagina você tem uma aplicação lá, você ganha 100 mil por mês naquela aplicação, mas está pagando 1.000, 2.000, 3.000 de Logfire. Não acho que vale a pena. Isso eu quero ver se eu exploro essa parte, então eu não tinha visto, não sei se é nova. Aí aqui, multi-agentes, quando você for fazer uma coisa bem simples, você faz um agente de SQL, um agente de conversa. Mas um sistema começa a crescer, você vai ter que fazer os agentes cooperarem, delegar esse trabalho um para o outro, né? Que é esse handoff, né? Tipo de entregar. Aí aqui ele mostra um exemplo, tem dois agentes só. O que seleciona as piadas e o que gera as piadas. E aí tem uma hora que ele manda, acho que ele fala assim, ó, gere 5 piadas. Aí o outro vai escolher das piadas geradas, né? Então assim, ó, esse daqui, ele fala assim, ó, você vai usar um método Joke Factory para você gerar algumas piadas e você vai escolher a melhor. Você só vai retornar uma piada. Mas aí tem um outro agente, que é o Joke. Não, o mesmo agente, o Joke Selection, e tem o Joke Factory. Só que o Joke Factory chama o Joke Generation. Que aí você passa um prompt para ele, ó, por favor, gere em um parâmetro quantas piadas que ele fala assim. Tem um lugar que ele fala 5. Deixa eu ver. Bom, aqui tá o request limit. Pode ser por causa do request limit. Eu jurava que eu tinha visto 5 em algum lugar. Apesar que ele não vai usar 5, né? Porque tem que ter a outra da resposta. Ah, mas enfim, esse detalhe. Aí aqui mostra o esquema. Esses vídeos são muito chatos. Tem horas que tem horas que a nossa profissão é muito chata, né? Ficar lendo documentação, nossa. Mas é importante. Você paga o lucro. Mas é um vídeo que eu achei que ia ser muito legal de fazer no começo e depois agora eu tô me sentindo já entediado. Aqui ele dá um exemplo de você escolher um voo e selecionar o assento. Vou pular só para o diagrama. Então ele fala assim, ó, você vai perguntar qual voo você quer, aí vai buscar os voos, você vai escolher qual é o seu voo, você vai dizer o destino, né? Aí você vai escolher o assento e vai ficar voltando até você achar e aí termina. É, já tô meio cansado, porque esse daqui vai ser bem puxado, a parte dos grafos. Só para dizer por cima, você não é obrigado a usar, ele usa por baixo dos panos, mas se você quiser você pode instalar e usar, e mesmo para não usar com IA. Aí ele se compara a uma máquina de status finitos, né? Ele é fortemente tipado, então você pode criar seus tipos. Ele acaba quando chega no end. Os nós são baseados em base node. E aí os nós têm as dependências, ó, tem os estados. E eles vão retornar qual que é o próximo nó que ele pode navegar, né?
E acho que você pode combinar para ter mais de um. Em algum lugar vai mostrar isso. Então ele está mostrando aqui, ó. Eu vejo que não tem nada de agente aqui, é só a parte de grafo. Então, mas é uma conveniência, porque quando você fala em agente de IA, no fundo você está falando de um passeio num grafo, tá? Aí tem o contexto do grafo. O grafo vai ter um tipo, que é o estado. O nó tem os valores dele e tem esse método run, que ele vai retornar qual que é o próximo nó que você vai caminhar. Aí aqui você pode dizer que um grafo, ele não é uma lista ligada, né? Ele pode ir para mais de um destino. Então você usa aqui o operador. Então você pode ir para um outro nó ou acabar. Então aqui está definindo sua máquina de estados finitos. Aí tem a lógica, ele acaba ou vai para outro nó. Aí está dizendo que o grafo, ele é um genérico, né? Você pode mudar os tipos. E aí você define ele aqui, ó. No final você define que o grafo ele é composto por esses nós. Então esse nó aqui ele não está usando tipo. No final tem dois pontos só. Esse nó pode ir para o end ou para o increment e o increment só volta para o divisível por 5. Aqui vai dar o diagrama Mermaid. Então o grafo começa com divisible by 5, aqui está aqui. Ele vai para o increment, que pode voltar para o divisible by 5, só volta, né? Mas o divisible by 5 pode acabar e pro end. Isso aqui é muito poderoso, dá para fazer muita coisa, né? E aí tem que ler os detalhes. Aí que é onde uma moeda, você insere moedas, escolhe um produto e compra o produto. Então insere moedas, você pode escolher um produto, você pode tentar comprar, mas se você não tiver dinheiro, tem que voltar para a tela de seleção ou para a tela de inserir mais moedas. Aí esse é legal. Só tem dois nós, assim, então ele escreve um e-mail e aí o outro agente dá um feedback. E aí, se ele não gostar, ele critica, devolve a crítica para ele arrumar. Então, isso é a melhor coisa que tem, assim. Porque o que que o pessoal faz nos benchmarks? Geralmente é pass at once, né? Pass arroba 1 ou zero shot, que eles falam. Que assim, a sua IA só tem uma chance. Aí ela errou e fala, falhou. Mas não, você só faz isso daqui, um feedback, ó. A IA faz a tarefa. Aí uma outra IA avalia a tarefa. E devolve e pede de novo. E você controla esse loop para não ficar eterno. Isso daqui, então, imagina assim, se você tem 70% de chance de acerto, com isso você sobe para 90, 95. Você pode criar outros mecanismos. E aqui você pode usar um modelo fraco, e aqui você usa o modelo mais barato. E aqui você pega e usa um mais caro, né? Sei lá. Você escolhe também, né? Só estou dando um exemplo para economizar dinheiro, né? Porque você define os pontos do seu aplicativo que são mais importantes, né? Então isso aqui é muito legal. A quem quiser ler aqui com calma, porque eu vou discutir mais a ideia, porque é muita coisa, já foi 20 minutos, ninguém assiste os vídeos mesmo. Ninguém tem paciência para ler o manual, né? Aí está falando que você pode andar no grafo manualmente pelo método next, né? Aí ele vai explicando. Que nem eu falei assim, é um passeio no grafo. A persistência, que aí você vai salvar num JSON. Então você vai salvar isso aqui no teu banco de dados lá. Que salva no arquivo e tal. Aí você pode ter Human in the Loop, que é outra coisa maravilhosa, porque assim, você pede para a IA fazer uma tarefa, o humano dá o feedback humano e a IA volta a rodar. Mas aqui acho que eu li e não entendi direito. É um sistema de pergunta e resposta. Eu vou querer fazer um vídeo disso daqui, porque quando eu li eu não entendi direito. Não sei se é exatamente esse, acho que é uma versão mais aprimorada. E aí, injeção de dependência. Esse exemplo é bem maluco, assim, do Process Pull Executor, eu não lembro direito, mas é bizarrão, assim. Que ele meio que dá um pool de processos, acho que para executar em paralelo, alguma coisa assim, sei lá. Até pular, é meio bizarro. Aí aqui a parte legal de você gerar, para você depurar, né? Você gera um diagrama Mermaid, aí pode ser, você gera da esquerda para direita e tudo mais. Para encerrar um pouco, esse eval é bem interessante. É tipo um juiz, você pega para você avaliar o seu agente, você vai criar uns testes de caso e os avaliadores, e você vai dar uma nota para ele, para ver se ele está seguindo o seu processo. Então você pode fazer isso para comparar modelos. Fala assim, ah, eu tenho meu agente de IA, mas quando ele roda no DeepSeek, ele só acerta 80%. Se ele roda no Anthropic, ele acerta 90%. Aí você escolhe no processo de construção. E eles são bem humildes, eles falam assim, ó, a gente fez
A gente tá. É uma arte emergente, nós não queremos dar muita opinião, né? Mas nós estamos fazendo aqui para tentar ajudar, né? Olha, not being too opinionated, né? Porque nós estamos tentando aprender ainda. Mas é bem interessante. Você cria os casos de estudo, executa e vê a nota, né? Que nem aquele tava dizendo assim, uma receita vegana. Aí o outro agente vai ter que falar, não, analisa a receita que ele deu e vê se tem coisa de carne. Porque as IAs costumam mentir na cara dura, né? Todo mundo sabe. Aí dá pra fazer em paralelo. Aí tem integração com telemetria, né? Que é esse spam aqui. Aí é muito bacana isso aqui, ó, o suporte a imagens. Então é nativo, né? Você não tem que fazer nenhum cambalacho para poder usar isso. Se o modelo suportar, você pode usar. Áudio, tem uma parte que ele fala bem no começo da documentação, integração com tipo o notebook Jupyter e Python e iDisplay Python, eu não lembro. Então você pode fazer um agente de conversa em inglês. Como se a gente faz, a nossa professora de inglês com Pydantic. Aí, Direct Model, isso aqui é bem legal porque você pode pensar assim, eu vou usar, eu não quero usar um agente de IA, mas eu quero usar a estrutura de modelo deles, que você pode conversar, é como se fosse a biblioteca da OpenAI, mas é na estrutura do Pydantic, né? Que é preparada pelo jeito deles, que tem as classes de mensagem, a classe de definição de tool calling, né? Tool definition. Então, isso daqui são os blocos de construção do Pydantic AI, mas ele deixa você usar a parte, faz parte da API pública. A MCP é bem legal porque tem três coisas. Tem o cliente MCP, né? Que então você vai conectar um servidor MCP. Você pode ser um servidor MCP, então você cria um agente e o seu agente é um servidor. Ó, esse agente aqui só responde em rimas. Aí ele faz um exemplo aqui, tu veja que está usando MCP, isso aqui é da Anthropic, para se conectar ao agente, ó, que a gente criou acima, que só responde em rimas. Então você pode usar ele como cliente, como servidor. E tem uma outra coisa que é esse aqui, MCP Run. Isso daqui é a cereja do bolo também. Eles criaram um MCP que roda código Python, deve ser por WebAssembler, num Deno, ó, usando Deno, aí tem uma imagem Docker também. Aí você consegue rodar Python numa sandbox. Então você pode fazer o seu agente ter uma ferramenta que executa Python de forma segura. Aí aqui ele está dando um exemplo de NumPy e tal. E aí tem umas formas de você descrever as dependências que você quer que instale no seu NPC, MCP, né? E falando NPC, tipo, vai instalar essas bibliotecas. Isso daqui também a gente tem que fazer experimento. É muito interessante, ó. Quero fazer isso aqui também. Aí o A2A que eu expliquei no outro vídeo, né? Que ele usa o Fast HWA. Então, aí ele até fala assim de criar uma interface com Gradle em algum lugar. Aí tem o Clay, que é a linha de comando, também expliquei bem por cima. E os exemplos, já deu 30 minutos. Eu mostrei o das baleias, que é o mais legal de todos, né? Vou mostrar de novo. Então é streaming com informação estruturada em tempo real vindo da LLM, feita na interface aqui do terminal. Mas como o Python já tem um suporte a Sync muito forte, né? Você tem a SGI, que é a Sync, Standard Gateway Interface. Então você tem para você criar uma aplicação web desse jeito aqui também é facinho. Em Python, né? Facinho não, o código é horrível. Aí o primeiro exemplo aqui ele ensina que você pode instalar os exemplos, né, com Pydantic AI exemplos e executá-los. Esse aqui é de um modelo. Aí ele explica o mais básico, que então assim, você está fazendo a coerção da saída, output type. Tô sendo rápido porque eu já expliquei isso nas outras coisas, né? Aí o agente da busca no tempo, aí ele até explica que você pode fazer uma interface, ó, com Gradle, uma interface web bem simples, mas funcional. Aí ele está explicando que tem as coisas falsas aqui, mas ele até busca na internet a localização, ó. E aí tem os códigos no tempo. Aí aqui ele fez a interface com Gradle. Então esse aqui é um site, tá? Que aí você pode mandar duas mensagens ali.
e aí pegar ver as respostas. Então é bem funcional, é muito bom para fazer protótipos aqui. Fica barato. Coisas que você demoraria uma semana para fazer, você faz em uma hora, né? Se você estiver usando uma IA para codificar, como eu falei, tem o LLM-TXT também aqui, e o LLM-TXT Full, que tem 80 mil tokens, mas você joga lá no Google AI Studio, ele vai entender, porque ele tem 1 milhão de tokens de suporte. Isso daqui, aí você pede para IA fazer o seu sistema agêntico, né? É um vibe coding ético, coerente, não é programar na maluquice, não. É você usar boas técnicas de engenharia de software. Aí aqui aquele do agente do banco que a gente tinha falado, mas aqui o sistema tá mais. Ele fez a classe do banco, mas é uma classe falsa, né? É o exemplo que eu dei no outro vídeo. Geração de SQL também, que é muito poderoso, porque a SQL é cheia de detalhes, né? A LLM, ó, ele tá treinando ela dando exemplos dos detalhes, porque aqui é um post, ele está acessando campos JSON. Que às vezes ela erra, né? Mas ela é muito poderosa, ela aprende rápido, essa é a diferença. Aí dá agendamento de banco lá de Flight City, né? Assento de voo, você escolhe o voo. Então, ó, isso aqui é um agente bem bacana. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eles vão usando tudo que a gente viu, os recursos. RAG, que é Retrieve Augmented Generative, né? Aí estão dando um exemplo aqui com Postgres, acho que eles instalam um Vector Store e tal, faz embeddings ó, da OpenAI, usa uma Vector Store e nem sei o que ele quer salvar. Mas enfim, o código é maior, mas é bem completo, assim, cria as tabelas e tal. Aí você pode fazer streaming de Markdown, aí ele vai explicando, porque tem essa biblioteca Rich, tem um Markdown. Então ele vai fazendo streaming e ao mesmo tempo fazendo parser do conteúdo. O das baleias, né? Que eu mostrei já, que é o mais interessante de todos, o mais complexo, que me incentivou a ir a fundo estudar esses negócios do Python de async aqui. E aí, Chat App, então, um aplicativo de chat. Isso que é legal, já tem pronto a maior parte das coisas, né? Então você vê que a gente acaba sofrendo esses pequenos detalhes, ó. Como eu falei, o que faz o ser humano sofrer na programação é a interface, ó. CSS, HTML, porque a gente quer que fique bonitinho. Tipo, você está aprendendo Pydantic, aí você vê o exemplo assim, aí você fala assim, nossa, que bonito, quero um igual. E aí, às vezes, se você não é muito fluente em CSS, HTML, você sofre, fala, não sei como vou fazer e tal. Mas isso daqui é a parte mais engraçada de programação. Todo mundo copia um do outro, né? Aquele meme lá, obrigado por tudo. Não, cara, eu copiei isso aqui de alguém. Então todo mundo, não foram eles que inventaram isso. Isso daqui eles copiaram de alguém, tudo copiado. É assim que funciona a programação. Aí esse daqui é interessante que daria para fazer muito para estudar, né? Se quer estudar um tema, eu não entendi 100% quando eu li, mas se você faz questão, responde e ele salva ainda elas num arquivo. Eu vou ter que executar isso daqui porque eu não entendi 100%. Porque quando você vai executar na linha de comando, você tem que passar uma resposta. Isso que eu não entendi. Como você passa uma resposta se você não sabe a pergunta? Mas enfim, ele dá um castigo aqui. E é isso. Aí o resto aqui é a referência da API, né? Gigante. Então, ó, desculpa se foi muito rápido esse vídeo, mas que nem falei, o mais importante já foi no outro, que era só mais detalhes, né? Que nem falei, vale muito a pena explorar a parte do MCP, do A2A, a parte de documento, áudio, imagens, a... que é isso aqui. Se quiser usar para testar uma coisa mais séria, os evals. Aí exemplos importantes, o SQL Generation, o streaming, são importantes. A parte de grafos vale a pena. A parte de teste vale a pena, mas ninguém vai atrás, porque dá muito trabalho. A parte das mensagens também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí, assim, depois ninguém reclame se não estiver entendendo o código, porque os próximos exemplos, eu acho que eu não vou programar ao vivo, porque eu poderia ficar 4 horas e não terminar um exemplo, que às vezes sempre dá um problema. Eu vou pegar, implementar alguma coisa e mostrar o resultado. E talvez implemente com IA. Aí vai ser mais curtos, tipo vídeos de 10, 20 minutos, pegando alguns temas que a gente estava fazendo, que é geração de áudio, de imagens, da aula de inglês e tal. Mas é isso aí. Esse é um dos meus frameworks favoritos. Ele não é o meu favorito único, porque eu acho que cada caso é um caso. Um outro meu favorito é o Small Agents, porque eu acho ele tão simples, né?
Eu tinha mais um favorito que eu devo ter esquecido qual era. Mas por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque o queridinho do mercado é o Landgraf, né? Que as pessoas mais gostam, mais falam, era o Landgraf e eu não vejo sentido de ter que usar uma coisa só porque todo mundo usa, tá? Não tô dizendo que ele é ruim, nem conheço muito os detalhes. Teve uma falha de segurança, né? Descobriram que ele executa código Python lá, você pode passar código arbitrário, mas eu não sei. Eu tinha visto no YouTube, não achei aqui agora. Não sei se era do LangChain ou do LangGraph. E o Small Agents eu acho muito interessante porque ele usa aquela técnica de React, né? Que ele tem o Code Agent, ele vai gerar código para fazer a tarefa. Aí talvez eu tivesse um outro favorito que eu não vou lembrar agora. Tem o da OpenAI, eles têm um que chama. Eu esqueci o nome. Acho que eles mudaram de nome também, que eles relançaram a nova API agora. Esse é o Swarm, né? Tem o Swarm da OpenAI, mas também eu não sou muito fã de ficar numa coisa só porque é famosa. É que tem gente que assim, trabalha fechado, né? Não, eu trabalhar só com o OpenAI, né? Aí tinha um outro que não sei se era OpenHands, mas aí também tô me confundindo já. Deixa eu ver. OpenHands. Eu não sei se é um. Acho que é feito pelo OpenHands. Deixa eu ver. Eu não lembro mais. Acho que é o OpenHands, não lembro mais. Isso aqui é mais um agente de código. Ah, sei lá, é muita coisa, mas esse daqui é o que tá no meu radar, assim. Ah, lembrei de um que eu gosto muito, mas é muito simples. É o Pocket Flow, porque ele é muito pequeno. Ele tem só 100 linhas. E eu queria ver se fazia uma conversão dele para Ruby, né? Ele tem só 100 linhas, mas ele trabalha com grafo aqui, ó. Então, o Pocket Flow é o meu favorito, assim, se eu fosse fazer uma coisa, um protótipo, uma coisa para jogar fora, é o Pocket Flow. Mas ele é tão simples que às vezes dá raiva, assim, sabe? Fala, não, não quero um código tão simples. Mas ele é bem, bem interessante. Eu recomendo. Vou ver se eu faço um vídeo no Pocket Flow outro dia. Aqui, ó. Creo AI também é feito por um brasileiro, muito usado, mas não me atrai tanto. O LangChain também não me atrai tanto, nem o LangGraph. Aquele não fala do PyDentic. E o Small Agent aqui, ó, que é pequenininho. E o Pocket Flow tem 100 linhas de código só, que é a definição do grafo e das ferramentas, só isso, né? Ele tem batch, paralelo, looping. Então é isso. É um ótimo sábado para vocês e tudo de bom. Talvez eu vou demorar um pouco pra fazer o upload desse vídeo. Não, vou ver se eu mando agora mesmo. Mas valeu.